A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou na última sexta-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a restrição de contato com autoridades estrangeiras. E nós recebemos agora aqui no Fast News a advogada criminalista, especialista em direito penal, Emanuela de Araújo, que analisa o julgamento que está agendado para acabar nessa segunda-feira, inclusive amanhã, né? Esse julgamento que é para referendar, para chancelar esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. E a gente viu, inclusive, eu já faço uma pergunta à senhora, que este documento, esta decisão que autorizou esta operação da Polícia Federal, cita várias reportagens, recortes das redes sociais com várias amarrações. Esta decisão, no olhar jurídico, está muito bem fundamentada ou fica alguma incerteza da atuação de Eduardo e de Jair Bolsonaro? Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Bruno. Obrigada pelo convite. Bem, essa situação que já vem ocorrendo ao longo das últimas semanas no Brasil e que se intensificou na última sexta-feira, dia 18, quando a Polícia Federal cumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, no qual houve a imposição de uma série de medidas cautelares que estão expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nos gera mais do que a onda de memes que tomou conta das redes sociais, atenção e preocupação, sobretudo pelo impacto econômico que o Brasil pode sofrer por conta da supertarifação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Então é importante deixar claro que o judiciário ele só age quando é provocado. E nesse caso foi a Polícia Federal, após reunir indícios de crime, que representou pela adoção das medidas cautelares contra o ex-presidente. Então, para que essas medidas cautelares sejam aplicadas, são necessários 2 requisitos, eles precisam estar presentes. Então, o primeiro seria os indícios da prática de crime e, segundo, que essas medidas sejam suficientes e necessárias para garantir o processo penal sem a necessidade de prisão preventiva. Ou seja, o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, ao receber a representação da PF, com os elementos probatórios, né, esses recortes de reportagem, de prints, formou sua convicção com base no que foi apresentado. Então, ele poderia ter decretado a prisão preventiva porque havia fundamento jurídico para isso, mas entendeu que as medidas alternativas já seriam suficientes para resguardar o processo penal, evitando o risco de fuga, a obstrução de justiça ou novas infrações. Também está com a gente nesse final de semana e vai fazer uma pergunta à senhora. Túlio, por favor. Boa tarde, doutora. Prazer tê-la aqui conosco. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão dos indícios desses supostos crimes praticados por Jair Bolsonaro, que é um dos requisitos fundamentais para que essas medidas cautelares tenham sido decretadas, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, para o tipo penal que fala do atentado à soberania, nós sabemos que esse é um tipo penal que exige uma articulação exterior para que sejam promovidos atos diretos de guerra, né? Então, esse é o primeiro deles, né? No segundo, quando a gente fala de coação no processo, a gente sempre entendeu uma ameaça direta, né? Com o uso, por exemplo, de violência em relação à pessoa que está julgando ali o processo. E não uma ameaça política, né? Não uma ameaça de uma atuação política. Nós sabemos que as pressões políticas em julgamentos, elas são comuns, né? Casos internacionais como o de Nelson Mandela e casos internos também, como aquele caso do julgamento da Isabela Nardoni. Quem não se recorda a pressão política interna no país que comoveu os julgadores, evidentemente, naquele caso, né? E, por fim, a obstrução à justiça também depende efetivamente de atos que tenham eficácia para que o processo seja paralisado, né? E não é o que a gente vê hoje no Supremo Tribunal Federal. Não há nada que faça o Supremo frear, né? Haja vista o julgamento que se aproxima aí do caso da tentativa de golpe de Estado. Muito bem. Então, doutora, à luz dos tipos penais, a doutora entende que há realmente justo motivo
para essas medidas cautelares ou nós estamos diante de uma forçação de barra? Bem, segundo a decisão exarada pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro e seu filho teriam, então, atuado junto ao governo americano para impor sanções econômicas e políticas ao Brasil com o objetivo de pressionar o Supremo e encerrar a ação penal 2668. Ou seja, então, como resultado, foi imposto a Jair Bolsonaro essa proibição de sair da comarca com o uso de tornozeleira eletrônica, também o recolhimento domiciliar noturno e essa proibição de contato com autoridades estrangeiras, bem como também teve restrito o seu uso às redes sociais. Essa decisão do STF reforça que o Estado não admitirá tentativas de subordinar o judiciário brasileiro a interesses estrangeiros, ou seja, essa decisão mostra que houve um juízo de proporcionalidade, ou seja, optou-se por uma resposta firme, mas equilibrada, porque a questão dos tipos penais vão ser analisados ao curso da investigação, mas como existe aí indícios suficientes, até porque a Polícia Federal representou contra o presidente e seu filho, com parecer ainda favorável da PGR, houve esse juízo de proporcionalidade. Então, sobre a legalidade da decisão, nos termos do artigo 282 do CPP, ali mais especificamente no parágrafo 2º, essas medidas cautelares devem ser decretadas pelo juiz mediante partes ou durante a investigação criminal por representação. Então, a partir dessa análise, há sim o juízo de proporcionalidade. Ou seja, já no parágrafo 6º desse mesmo dispositivo, estabelece que a prisão preventiva ela só vai poder ser decretada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. E, por fim, o artigo 282, parágrafo 5º, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, revogar, substituir a medida cautelar, caso verifique ausência de fundamento que justifique sua manutenção ou ainda restabelecê-la, caso sobrevenham razões que a legitimem. Então, no ponto de vista técnico aí da defesa do Jair Bolsonaro e de seu filho, eles podem, sim, entrar com um pedido para, assim, demonstrar que na visão da defesa, há aí um juízo talvez não proporcional, né, para a aplicação dessas medidas, e porque a natureza das medidas cautelares são nitidamente provisórias, ou seja, deve sempre observar a adequação à realidade fática processual do caso. Ou seja, então, a defesa do Jair Bolsonaro deve sim, neste momento processual, mostrar ao judiciário, né, ao STF, que não cabe tais medidas e que sim, as que já haviam sido impostas anteriormente, como a retenção do passaporte do presidente, que está suspenso desde fevereiro de 2024, salvo engano, já são suficientes para resguardar aí possível fuga. Emanuela de Araújo, ao vivo aqui, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esta operação da Polícia Federal, autorizada após uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu agradeço gentilmente. A gente volta a conversar logo mais nos próximos dias, já que esse assunto vai continuar rendendo e muito, né, doutora? Sim, muito obrigada. Ótimo final de semana.